Todo mundo espera um documentário que revele, que solucione as suas dificuldades e que vá até o fim do Estreito de Bering para descobrir como é que as focas cruzam. Entendeu? Não faço isso. Eu só faço, depois desse filme, né? Eu só faço o que me emociona e pronto. Já tá bom. Eu nasci em São Paulo. Eu sou filha direta de uma família completamente galega. Meu pai é da Galícia, meu pai é de uma cidade pequenininha que tem na Galícia, que chama Barco de Valdeorras. E minha mãe é da Galícia portuguesa, ela é do Minho. E meu pai veio com a família para São Paulo por volta, ele tinha uns 14, 15 anos. Ele pegou com 15 anos o Franco pela proa. 1935, 37 ele sai da Espanha e vai morar em São Paulo, trabalhar, não falava português, foi ser contínuo de um escritório, de um escritório que era uma representante da Belgo Mineira. Isso tem a ver com a história do primeiro longa que eu fiz. E minha mãe saiu de Portugal, foi para Santos. Meus avós maternos fizeram uma espécie de, chamava Confeitaria Chique. Era uma espécie de Colombo em Santos, perto do Porto. E quando minha mãe tinha por volta de 15, 16 anos, ela foi trabalhar em São Paulo. Meu pai e minha mãe se conheceram no bonde que descia a Pamplona do Jardim Europa. Eles moravam no Jardim Paulistano, em ruas diferentes. E assim que começou essa família, onde uma família muito austera, uma família, imagine, uma família do interior galega da Espanha e galega de Portugal é uma família de teimosos, é uma família de esforçados, é uma família de anarquistas, porque são contra, realmente. Minha família era contra. E cujo tema familiar sempre foi a morte, o sangue e o amor. Esses eram os temas familiares na mesa. O grande jantar era quando alguém matava a facadas, não sei quem, era um assunto maravilhoso. E eu nasci num bairro muito novo naquela época, que era o Sumaré. A minha casa era num descampado assim, exatamente atrás da antiga TV Tupi, Rádio Tupi, que já existia a Rádio Tupi e a TV Tupi ia começar a existir, mas as rádios novelas da Rádio Tupi, elas eram gravadas num estúdio que era um galpão, já começando a ser gravadas no Sumaré, porque a Rádio Tupi era no centro da cidade. Então eu nasci no Sumaré. E houve uma mudança de rota cultural a partir do momento que eu entro na escola, porque nós saímos do Sumaré e fomos morar na cidade, no centro da cidade, em São Paulo, na Rua Martins Fontes, perto da Praça Roosevelt, aonde na esquina, uns 2 quarteirões na frente da casa do apartamento que a gente foi morar, existia uma Rádio América.
Estou dando as referências mais ou menos, contextualizando as referências culturais dos meus entornos. Existia, portanto, a 2 quarteirões da minha casa, a Rádio América, e a única praça, tinham 2 praças perto da minha casa. Era a Praça Russo, onde tinha um colégio alemão que chamava Olinda Schule, onde eu estudei a vida inteira. Aí a mudança de rota. E do outro lado, na outra praça, era a Praça da Biblioteca, onde tinha a Biblioteca Mário de Andrade, onde era a casa do Bispo de São Paulo, e aonde tinha uma quadra para frente, tinha a Rua 7 de Abril, os Diários Associados e o primeiro Museu de Arte Moderna. Eu morava no meio disso. E eu saio do Sumaré com 3 anos de idade, mais ou menos, para 4. E com 4 anos de idade eu entrei numa escola alemã, no pós-guerra, né? Pro Jardim da Infância, onde ninguém falava português. Então eu fiquei com uma esquizofrenia muito bem instalada, que era uma família galega, anarquista e delirante, e uma escola alemã, com uma alta densidade nazi, porque São Paulo acolheu o pós-guerra muito, tinha uma densidade nazi na escola, mas também tinha um humanismo e um iluminismo revisto e revisitado, porque eram famílias e famílias e famílias que haviam sofrido uma guerra que eu nem não tinha dimensão disso, mas então eles eram extremamente cuidadosos com as criaturas, porque eles estavam vivendo já a sobrevida de algumas questões sociais, humanas, tal. Eu pensava que todos os professores eram professores. Depois eu vi, nenhum professor era professor, eram imigrantes que iam dar aula de francês, iam dar aula de inglês, iam dar aula de literatura, iam dar aula de música, mas eram pessoas que tinham sido sacudidas pela guerra. Então, a coisa humana do meu colégio, da minha vida escolar, foi muito rica, muito interessante, muito positiva. Até descontando também, claro, porque teve o viés nazi. Tinha do bom e do ruim. E o viés nazi, quer dizer, existe aí uma pororoca entre a vida escolar e a vida familiar, porque eu saía na hora do almoço de um colégio nazi e ia almoçar numa família completamente contra, anarquista, uma família delirante, e uma família que tinha lutado muito para conseguir não ser coisa nenhuma, mas pelo menos para sair da miséria, né? Então isso tudo foi muito interessante. Pois é, e seus pais fugiram do Franco, quer dizer, o seu pai, né? Na verdade você tem o Salazar, o Franco, Salazar e o Estado Novo. Você está sempre rodeada dos canalhas, eu diria. Não é nem dos fortes, porque forte foi meu pai e minha mãe. Mas meu pai, que chega contínuo no escritório, ele conseguiu fazer uma família, educar as filhas. Eu sou a filha mais nova, eu tenho uma irmã mais velha. Ele prosperou, ele não progrediu, porque o Brasil é um país ordem e progresso, né? Prosperidade, nem pensar. As famílias brasileiras não sabem nem o que é o conceito de prosperidade, porque eu estou cansada, mas a gente tem que lembrar. Prosperidade é geladeira, aquele negócio redondo, como chama? Antena parabólica, carro, tela plana da televisão, isso é progresso.
prosperidade é a educação. Foi o que eu tive. Eu não mencionei porque como o cinema eu descobri, eu não era cinéfila, não. Nem na faculdade, eu não era. E o cinema era uma coisa, na minha geração, era uma coisa, cara, culturalmente também era uma coisa, era o ano 60, que era foi o início do cinema novo, da bossa nova, de tudo isso. O cinema era uma coisa muito chique, muito cara, muito concertos de orquestra estrangeira era mais barato que cinema. Ir para a biblioteca era mais barato que cinema. No entanto, eu fui muito no cinema depois, um pouco antes de entrar na faculdade, depois na faculdade. Eu fui muito no cinema. Eu tenho plena consciência que eu fui o espectador padrão de toda a novela vaga, de todo o cinema novo, de todo o cinema italiano, de todo o cinema japonês. Eu não era cinéfila, mas era o que tínhamos. E também do bom cinema brasileiro, que começa com Nelson, na minha cabeça, não é que começa com Nelson, ao contrário, começa com a Vera Cruz, com o Humberto Laura, aquelas coisas. Mas no cinema comercial e com visibilidade, depois do Rio 40 Graus. Então, quer dizer, a partir daí eu já estava no cardápio, entendeu? E você faz todo o ginásio nessa escola? Eu saí no terceiro clássico e ainda repeti o quarto ano primário. Porque tinha quinto ano, não existia o quinto ano, admissão, né? Então eu fiquei mais ou menos, eu fiz 2 anos de jardim da infância, comecei a falar, aprendi a falar um pouco de alemão no jardim da infância, e no jardim da infância eu conheci a obra de Mozart. Entendeu? Porque depois do lanche, a gente era obrigado a deitar na carteira, na mesa da carteira, assim, e ouvir Mozart. Depois a gente, no primeiro ano, ouvia outro autor, mas no jardim da infância era Mozart. A guerra tinha acabado de acabar. A gente precisava de sossego, né? E de conhecimento. Pedagogia, né? E a sua vida profissional, quer dizer, na verdade, antes você entra na faculdade de medicina. Por que a escolha dessa... da medicina? Qual foi o que te levou? O que te levou? Eu queria ser médica, neurologista. Mas eu não estava preparada, não. Eu entrei, depois eu saí, depois eu entrei, depois eu saí, depois eu fiz um pedaço de neurologia, entrei para concluir com fisioterapia, no curso de fisioterapia, me formei, lá parei a medicina, porque eu precisava trabalhar. Não dava para fazer um curso de medicina bem feito, nem pela cabeça, nem pelo bolso. E aí eu fui fazer paralisia cerebral. Eu só trabalhei com paralisia cerebral. Eu tive uma bolsa para a Itália, tive uma bolsa para Nova Zelândia e trabalhava com 2 neurologistas esplêndidos de São Paulo. Isso tudo foi a primeira parte da vida profissional. Não tem nada a ver com cinema, nada a ver. E em São Paulo você fez? Em São Paulo. Você começa a faculdade de medicina e aí interrompe para trabalhar eu fiz o curso de fisioterapia. Quer dizer, entrei porque eu já tinha entrado no vestibular, eu fiz 2 ou 3 adaptações, passei para fisioterapia, que era um curso menor, menos árduo. Fiz especialização em paralisia cerebral e fui trabalhar. Eu trabalhava no ambulatório do HC e trabalhava com 2 médicos que já devem ter morrido há muitos anos. Era Antônio Branco Lefebvre e Plínio Ribeiro Cardoso. E depois eu abri um consultório meu. Cheguei a ter um consultório. Mas depois... Quer dizer que você chegou a trabalhar efetivamente como... Trabalhei efetivamente. Tinha um consultório. Eu ia fazer uma clínica grande. Eu ia. Mas a pororoca
de nascença, a pororoca de nascença me empurrou. Foi o segundo desvio de rota. São 3 desvios de rotas. Esse foi o segundo. Eu ia para medicina, quando eu vi, eu estava na Escola Superior de Cinema São Luís para fazer cinema. E aí foi uma paixão. Essa escola, você pode contar um pouquinho pra gente da escola, onde ela era, quem era? Essa escola era muito boa. Essa escola foi criada pelo Colégio São Luís, que é um colégio tradicional no São Paulo, que fez uma escola superior, quer dizer, uma faculdade. Ela já estava, naquela época, eu tenho a impressão que existia economia já na Faculdade de Economia da Escola São Luís. E foi criada a Escola Superior de Cinema. Com os padres, eu não sei nem a ordem do Colégio São Luís. Não sei. Precisa pesquisar o que era, porque as ordens acabaram, né? Mas eu acho que, eu não sei se eles eram jesuítas, será que eles eram jesuítas? Enfim, era um padre espanhol, bem com uma cara de jesuíta também. E eles fizeram uma escola muito interessante. Tinha várias, era uma coisa de abrir cabeça mesmo. Professores. Tinha Décio Pinhatari, Paulo Emílio, Jean-Claude Bernardet, Flávio Mota, o Eutaque. Tem mais. Enfim. Bom, e todos, e tinha assim, hoje vem Walter Hugo Cury, amanhã vem o Persson, sabe? Foi uma linda escola. Que época, a década? Eu entrei na Escola Superior de Cinema, era 66. 66. Hoje, eu acho que essa escola não existe mais. Não existe. Eu acho que não existe mais. E o curso eram o quê? 3, 4 anos? Eram 4 anos, depois o MEC não sei o que, o Buzaide não sei o que lá, aí o Ato 5 não sei o que lá, e aí também a gente não era de confiança, porque intelectual não era de confiança. Então eu tenho a impressão que a escola, eu fiz 2 anos inteiros aí, mas eu tenho a impressão que o 3º ano da escola já foi por água abaixo. Mas isso foi posterior às ciências sociais? Não, no meio disso teve uma coceira, eu fui. No meio disso eu fiz vestibular, eu tinha essa mania. De fazer. Todo verão eu fazia um vestibular. Precisava encontrar a verdade. Eu entrei na PUC para fazer ciências sociais 69. O ano que o Guevara morreu, outubro de 69, não foi? Eu fiz. Aí comecei a achar aquilo lá chato demais. Chato demais. Mas eu fui fazendo. E nessa época de faculdade, fosse na medicina lá no início, ou na São Luís, ou na PUC, você tinha uma participação no movimento estudantil? Não, aí eu já comecei, aí eu já estava. Aí eu era carimbada de carteirinha. Eu fiz tudo que a minha geração fez. Tudo, absolutamente tudo. Eu tinha uma praça, na praça da biblioteca, tinha uns matos, era como se fosse a Praça da República aqui. Eu tinha um mato estabelecido que eu tirava o relógio e quando começava a passeata eu deixava meu relógio ali, naquele mato ali. E ia embora correndo com nada, sem documento, sem nada, aquelas coisas. E quando eu vinha voltando, eu pegava meu relógio e ia embora para casa, porque eu morava no centro, era fácil. Eu pegava meu relógio na Praça da República e ia embora para casa. Isso era um padrão. Eu fiz todas as passeatas, todas que você possa imaginar, todas as reivindicações universitárias. Eu não fui militante universitária. Eu fui em todas as coisas, porque eu não suporto egrégoras. Eu não suporto. Eu não tenho essa. Não consigo. Quando tem muita ordem e muito comando,
eu sinto, eu tenho, aliás, eu estudei nesse colégio, eu conheço no meu aparato respiratório, eu conheço o cheiro do autoritarismo, da arrogância, eu não suporto. E quando tem muita ordem, também não suporto. E isso daí também me afastou muito de qualquer militância mais contundente. Porque eu sei que um dia eu falei pro Rodolfo Nani, eu conheci o Rodolfo Nani na escola. E eu falei com muita segurança, eu queria fazer o roteiro de um filme, eu vou te dar aulas. Não apareceu nada em troca, mas ele falou assim, eu vou te levar na casa do Walter Hugo Cury, que vai fazer um filme agora, daqui a pouco. Eu falei, de cara, eu falei, então eu quero fazer primeira assistência de direção. Aí, não, já tem primeira assistência. Então eu não quero nada, não sei o quê. Mas eu fui. E aí o Cury, que era muito gentil, eu fiquei muito amiga dele, ele falou, não, você vai fazer continuidade. Eu falei, eu não sei, eu não vou saber, eu não quero, eu não vou. Mas eu fui. E odiei. E aliás, eu acho que é muito cansativo e muito chato. Como toda equipe, né? A equipe tem que obedecer. E eu não sei obedecer. E tem muitas regras, continuista tem. Não, continuista você tem que anotar tudo. Qual era a altura do tripé? Era tal, na data tal, hora tal. Eu falava, eu não sei, eu não quero. Eu fiz não sei quantas semanas, mas eu fiquei cansada, eu odiei. E eu jurei para mim mesmo que nunca mais ia fazer cinema. Porque se cinema era aquilo, né? Era um sexo de verdade, quer dizer, não era um filme com dinheiro, porque eu tenho a impressão que o conceito de filme com dinheiro não tinha chegado. Era um filme suado, era um filme suado. Mas era um filme onde tinha toda a escala de set, tinha toda a organização, todo o comando. Inclusive o Cury, ele filmava bem. É claro que eu não tinha um juízo muito estabelecido do que é filmar bem ou filmar mal. E ele me ensinava tudo, ele falava, estou fazendo isso, assim. E nessa época não existia som direto, então a gente estava em contato direto com os atores, ficava no set, assim, no meio desses atores. O que ele falou? O que você falou? Ficava embaixo da mesa. Entendeu? Eu achava graça nessas horas, pendurado. E o Cury falava, eu vou filmar daqui para lá, porque daqui para cá, se a gente fizer assim, né? Ele fazia a narrativa do movimentação de câmera muito, muito direito. Eu aprendi muita coisa. Eu jurei que não fazia mais, né? Eu aprendi muita coisa. E era um filme de 8 semanas, se não me engano. E qual foi esse filme? As Amorosas. Era Aneci Rocha e Paulo José. Ai, que maravilha. Aneci Rocha, Paulo José. E o segundo assistente de direção nesse filme era o Zé Simão. Não, o segundo assistente de produção era o Zé Simão. E não precisa dizer que o Zé Simão e eu ficamos esgargalhados o filme inteiro. E a atriz, a outra atriz, Aneci Rocha, Paulo José, e a outra antagonista era Jaqueline Mirna, que eu acho que só eu sei quem é, não sei se as pessoas sabem quem é a Jaqueline Mirna. Você lembra desse nome? Claro. Então, Jaqueline Mirna. Quem mais tinha nesse livro? A fotografia era do Pio Zamuner, que se não me engano já morreu. Era fotografia, não tinha som direto. E as equipes de base, assim, os caras de som, da elétrica, era arco voltaico. As noturnas era arco voltaico. O arco era o tamanho dessa mesa aqui. Eram equipes boas, equipe de marcenaria, de carrinho, maquinária, equipe de maquinária, equipe de elétrica, muito bons. E era tudo da Rua do Triunfo, tudo da Boca do Lixo, que sustentou o cinema muitos anos.
mas em seguida eu entro num edital da Secretaria de Cultura de São Paulo e faço meu primeiro curta. Quer dizer, eu entro numa equipe de um primeiro curta que era o Lavrador. Falei, bom, se é assim, também posso. E aí, em seguida, fiz o Indústria. Aqui pelo nosso roteiro tem uma informação que eu não sei se é certa, que você teria trabalhado com os Gauzela antes disso no Mulher de Touro. Não, tá errado. Foi bem depois. Porque quando o Rogério faz... Eu fui vizinha do Rogério depois, na cidade também. Quando eu fiz o Lavrador com o Paulo Rufino em 68, fiz o Indústria em 69, em 69 e 70 o Rogério faz o Luz Vermelha, o Bandido, né? E em 70, 71, uma coisa assim, ele faz Ângela, Mulher de Todos. Eu fiz a trilha. Ah, bom, no meio de tudo isso eu tinha um conjunto de música barroca. Música antiga. 66, música antiga. Esse sim, me dediquei, eu conheço, trabalhei com música, tocava, fazia percussão, e aí era um conjunto esplêndido. Eu fiz inúmeros concertos, produzi inúmeros concertos, e fiz 4 long plays. Naquela época, 4 long plays era uma coisa arada. Em 66 eu vim para o Rio de Janeiro prestar, todo verão eu fazia um vestibular. Eu vim fazer psicologia no Rio de Janeiro. Não passei. E perdi o tino. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque eu queria fazer alguma coisa que eu não sabia o que era, mas era assim, neurologia, psicologia, psicanálise, psiquiatria. Era uma coisa assim, com a cabeça. Mas com a cabeça criativa, não é com a cabeça científica. Aí, quando eu não passei aqui no Rio, voltei correndo para São Paulo, falei, vou inventar um negócio. Pá, inventei um conjunto de música barroca. Porque eu conhecia. Quem conhece São Paulo, existia escola de música em São Paulo, que era na Rua Sergipe, que era maravilhosa, a ProArte. Era maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Não tinha só música a ProArte. A ProArte tinha muita coisa. Tinha ciclos de leitura, ciclos de cinema alemão, fora o Instituto Goethe, que eu também ia. Tinha as sessões japonês. Conheci um gravista, que é o Paulo Herculano. E a Úrsula, uma grande cravista, que também já não está mais aqui. Começamos a tocar não sei o que de um cravo, depois um cello, depois uma viola da gamba, depois uma flauta transversal e depois instrumentos antigos de sopro. Enfim, era Ricardo Cange, Milton Cange, Paulo Herculano, Dalton De Luca. A formação do conjunto foi esse. E eu tinha uma amiga que trabalhava com um vereador. Esse vereador, João Carlos Meirelles, ele compra um bar que tinha na Galeria Metrópole, um bar no subterrâneo, para fazer música jazz ou música clássica e lançamento de livro, não sei o quê. Consegui fazer um concerto lá. Passou, fizemos um concerto. Era muito pequeno, mas fizemos um concerto que saiu no jornal, saiu no Estadão, saiu no Jornal da Tarde. 67, 60, finais, né? Setembro, fiz o filme do Cury. Chamava Ponto de Encontro esse lugar. Estou no ponto de encontro filmando. Ia ter uma apresentação de música. O Cury resolveu continuar aquela filmagem ali mesmo, para ver quem é que ia tocar. E quem era que ia tocar? Os Mutantes, a Rita Lee, o Sérgio e o Arnaldo, que não eram os Mutantes ainda. Eles entraram e tocaram, e nós filmamos. Tá nas Amorosas essa noite. Tá nas Amorosas. E aí, pronto. Aí, continuando, eu não sei mais onde eu estava. Ah, não. Aí fiquei com o conjunto de música. Isso, nos seus 4 LPs. Fazendo Escola Superior de Cinema à noite. Produzindo. Eu fazia concertos. Fiz o primeiro concerto. Olha onde a gente fazia concertos.
primeiro concerto no Planetário, segundo concerto no Beco, que era uma espécie de... Era uma cervejaria. Era para desmistificar a música clássica. Depois em livrarias, depois no Anhangabaú, depois na Viaduto do Chá. A gente foi fazendo. Aí apareceu Denise Stocks numa cama de casal para assistir nesse concerto no Viaduto do Chá. Quando eu vejo tem uma mulher deitada assistindo, eu falei, o que é isso? Como é isso? Era a Denise Stocks deitada ouvindo música. Era o começo da Denise Stocks. O Brasil estava bonitinho, né? Falar a verdade. De um lado tinha isso, do outro lado tinha Bossa Nova, do outro lado tinha futebol, do outro lado tinha cinema, tinha o Nelson, tinha o Glauber, era bonitinho. Foi assim. O Indústria era uma análise de como era o pensamento dos operários pré-sindicalizados, ainda não sindicalizados. Aí foi a minha fase Paulo Singer, Ottaviani. Aflorou as ciências sociais. Aflorou as ciências sociais, foi útil. Porque, desculpa, por que eu cheguei lá? Cheguei lá porque o Thomas Farkas fazia a condição brasileira, não lembra? Uhum. Todos os documentários, claro, nós estamos falando de documentário. Todos os documentários eram gerados e pensados na casa do Thomas Farkas, aonde eu não sei bem porquê, por causa dos concertos, por causa não sei do que, da vida mesmo, acabei indo, fiquei amicíssima do Thomas Farkas e da Melanie, e começa a aparecer Sérgio Muniz, Geraldo Sarno, Paulo Soares, como é? Paulo Gil Soares. Aí eles começaram a filmar o Sertão do Cariri, não sei o quê, os documentários. Aí eu queria fazer documentário, mas os homens não deixavam. Ali era expresso. Depois você faz. Em 69 eu fiz o meu. Falei, minha espanholada, pode deixar, eu faço o meu. Fiz o meu. Que não resultou como novidade de linguagem, mais do que qualquer outra coisa. Ele tinha, na estrutura, não é dramática, na estrutura de conhecimento que ele tinha, era isso, era fazer visitar os operários em pré-sindicalismo. E um plano sequência enorme que tem nesse filme, que era tentar dar um diagnóstico do que seria de fato o imperialismo yankee. Que era nada mais do que uma frase feita, porque a gente precisava decupar isso. Tinha um plano enorme. De um lado era a miséria, do outro lado era o imperialismo yankee. Eu precisaria ver esse plano de novo para poder pensar lembrar o que eu tinha pensado, mas era um plano que era um carrinho, era um trilho redondo, e era um monte de operários indo para cá, com um monte de miseráveis indo para lá, e o carrinho dava a volta e virava, era uma faixa no meio, abaixo o imperialismo e aquilo, não sei o quê, e tudo virava. Tudo que era para cá ficava para cá, tudo que era para cá ficava para cá. Foi bem o filme, foi muito bem, foi tudo bem. Mas aí eu já tinha começado a viver cinema, porque, por exemplo, por causa do Lavrador, eu fui num festival de cinema do Chile. Com o filme apresentando? O Lavrador. Depois teve o Festival de Cinema de Belo Horizonte. Eu comecei a viver com as pessoas de cinema. E aí o caminho era o cinema documental, nesse momento. E era um caminho possível financeiramente também? Nada possível. Eu cheguei até a distribuir. Nós tínhamos o Oswaldo Massaín e o Aníbal Massaín tinha Cinearte, Cinedistre. Era uma distribuidora. Na Rua do Triunfo. Me lembro que era 1970, tinha uma campanha da Embrafilme
do Marco Aurélio, que chamava O Curto é Nosso e Ninguém Tasca. Lembra disso? Será que eu estou falando uma coisa de 70 ou de 78? Não, 78 já estava lá. Então, houve uma lei ou uma portaria, não me lembro se era lei ou se era portaria, que era obrigado a fazer, antes de passar o longa, passava o curto. É a lei do curto. Era lei. Eu fiz nessa época, agora que eu estou lembrando tudo que eu estou falando, eu fiz muito curta. Porque primeiro que a gente achava que ia funcionar esta coisa. Não funcionou porra nenhuma. Por inúmeros motivos, mas um dos motivos é que o Primo Carbonari deteriorou de tal maneira o conceito de documentário que passa antes do longa para o espectador padrão em São Paulo naquele momento, que todo mundo achava que documentário era aquele horror do Primo Carbonari. Então todo mundo me falava em São Paulo, primo entrare dopo Carbonari, depois vem o filme, entendeu? Porque não podia entrar antes. Primo entrare dopo Carbonari, não vamos entrar. Era muito ruim. Aí eu comecei a fazer documentário. Resultado, fui fazer uma pesquisa sobre os filmes do Primo Carbonari. Ele tinha um galpão na Barra Funda e eu adorei ele. Adorei. Ele era uma pessoa maravilhosa, um homem muito ignorante, mas muito... Ele tinha um pique louco. Ele tinha, assim, paredes e paredes e paredes, estantes e estantes e estantes e estantes, que eu tenho certeza foram perdidos, de filme. Filme, tudo que você possa imaginar tinha. Ele falava, quer batizado? Tem. Quer onça? Tem. Quer mergulho? Tem. Tinha tudo. Ele tinha uma equipe louca, era tudo esquisito. Resultado, eu entrei num outro concurso e eu fiz um livro sobre o Primo, que chamava Primo Entrare dopo Carbonari. Esse livro eu fiz ainda enquanto eu estava nos documentários. A Guerra do Paraguai era um filme lindinho, porque eu achei um casal de velhos que morava na Vila Mariana, e o velhinho era filho de um voluntário da pátria, da Guerra do Paraguai. E eu ia toda hora lá e eu comecei a fazer, vou filmar isso aqui. Ele tinha a bota do pai, a espada, a roupa, os diários, foto do embarque, Ele tinha tudo. E eu filmei, gravuras e mais gravuras. Fui para o Museu do Ipiranga, peguei todas as gravuras. Filmei aquele negócio lindo, maravilhoso que está aqui, do Pedro Américo. Uma lindeza. Esse filme era 35 misturado. Quando dava era 35, quando não dava era 16, uns restos do Thomas Farkas, aquelas coisas. Ele foi para um laboratório que estava para fechar, que chamava Rex Filme, na Rua da Abolição, em São Paulo. E ficou na máquina. Na hora de grudar o 35, ampliar o 16 para 35, a emenda, ele sobrou 4 minutos desse filme. Foi um horror. Eu fiz o Monteiro Lobato em 69. Com o Geraldo Sarno tinha uma coisa, eu tinha outra, eu fui pro Vale do Paraíba, peguei as festas, queria pegar onde era o sítio do Pica-Pau? É uma cidade que chama Monteiro Lobato, hoje, né? Fui lá, que era inverno, eu queria ir quando tivesse no sítio do Monteiro Lobato, que virou um museuzinho abandonado, as catiras do Vale do Paraíba, as cantigas de roda e as catiras, que é aqueles homens vestidos de fuzileiro naval português, que bate aquelas pausas. Então, esperei chegar o inverno, fui pra lá, tá aí, tá por aí, tá na Cinemateca, tá por aí. Isso tudo foi distribuído, Cinedistre, não deu tostão.
E era Embrafilme? Era produção Embrafilme? O dinheiro vinha da onde nesse O dinheiro momento? vinha das coisas mais absurdas. Não vinha da Embrafilme, não tinha Embrafilme. Era dinheiro de trabalho. Aí então, parênteses. Eu fazia toda a trilha para o Thomas Farkas, dos filmes que o Geraldo, Paulo Gil, Sérgio Muniz estavam fazendo no Nordeste. Aí foi também, eu fiz umas certas licenças musicais, porque os filmes se passavam no Cariri e tinha, por exemplo, tinha as músicas do Stravinsky em certos vales do Cariri, entendeu? Eu fiz toda a trilha de vários filmes, era daí que vinha. Que não era um dinheiro de salário, não era nada, né? O conceito de dinheiro sobrevivência é muito perturbador. Eu não vou falar porque fica romântico demais. E segundo Abu Janra, que acaba de morrer, o romântico só se fode. É verdade. Enfim, na Pantanal. Que foi, veio pra cá, passou no Festival de Cinema do Jornal do Brasil. Que você faz com Jorge Bodansky. Fiz com o Jorge Bodansky e o Irmão Pena, fazendo som. Ele não fazia som nenhum, né? Ele disse que fazia. Ele bateu o microfone em todas as folhas do Pantanal inteiro. Todas as folhas, todas as orelhas do cavalo, tudo, enfim. Mas quem fez a música desse filme, depois tinha uma narração, agora ficou bonitinho. Quem fez a música desse filme, como se fosse uma música que chama Cururu, que é uma música do Pantanal, fui eu e o Toquinho. Por quê? Quando eu fui para o Pantanal, nós estamos em maio de 1971. Quando eu fui para o Pantanal, não existia nada, não tinha estrada. O Mato Grosso era Mário Faustino, Mato Grosso Universal. Era uma coisa. E eu fui para Cuiabá, eu, o irmão e o Jorge levando. Cada um de nós levava uma pilha desse tamanho assim de rolo de negativo 35. Baterias deste tamanho de água com coisa de couro, para você pendurar duas aqui, mas a bateria era desse tamanho, uma bateria. E levávamos, existia um fotógrafo japonês em São Paulo que chamava Kato, ele fez a guerra. E eu falei que eu ia filmar no Mato Grosso, no Pantanal, eu não sabia como carregar a bateria, que eu precisava de só carregava nas fazendas. Ele falou, eu vou te dar as caixas que eu tenho aqui. Ele tinha várias caixas daquelas ampolas que os japoneses quebravam quando ficavam no mar ou no mato, que você quebra uma ampola e sobe uma luz clara. Ela é branca, ou amarela ou vermelha. Ele falou, eu te dou todas. Sinalizadores. Era sinalizador. Elas tinham um tempo, era uma ampola desse tamanho assim. Elas, acho que era 1 minuto e meio. O chassi de 20 metros antigamente, ele não tinha mais que 13,5, 4. Então meio chassi a gente garantia com luz. Depois não sei, quebra outro. E fora as baterias, né? Então eu fui para Cuiabá, pedi, vocês vão lembrar também desse nome, para o Arne Suckersdorf. Não fiz o curso dele, não. Ele é mais velho. Ele é bem mais velho. Ele é mais velho. Mas eu. É do Norte de Coreia. Eu cheguei em Cuiabá, falei, vou na casa do Arne, não quero nem saber. Aí toquei a campainha, ele estava lá. Ele era um suecão maravilhoso, estava de shorts, descalço, era casado com uma índia, e tinha um índiozinho que chamava Anderson. E tinha uma ariranha que jogava bola na rede, eu sentei na rede, ela jogava a bola para mim, era uma coisa, era tudo uma maravilha, uma maravilha. Aí eu falei, eu trouxe esses equipamentos, porque ele filmava no Pantanal. O Arnes ele ficava lá. E ele tinha um outro filho, adulto já, que ficava com ele. Eles ficavam naquelas praticáveis de árvore, para a cruza do macuco, aquelas coisas. Eles ficavam sem falar dias nas árvores. Então ele tinha tudo que era equipamento. O Bodansky ficou lá com ele, eu fiquei jogando bola com a ariranha, mas o Bodansky ficou lá vendo tudo, arrumando não sei o quê. Saiu do cavalo.
Não. Isso foi Cuiabá ainda. Depois nós achamos. Aí o Arne me disse o seguinte: como é que você vai pra. Eu ia para uma fazenda do mesmo dono, João Carlos Meirelles, o mesmo dono do ponto de encontro onde eu tinha tocado e filmado. Ele ia numa caçada de onça. Eu falei: eu vou com você, eu não quero nem saber. Mas como é que. Eu vou, eu dou um jeito. Aí ele falou assim: então, eu vou estar em Cuiabá, ele e o pai dele, né? Na época, o pai dele era um desembargador, um negócio assim. Ele falou assim: eu vou sair de Poconé na tarde do dia tal. Eu falei: eu não quero nem saber, da tarde do dia tal eu tenho que estar em Poconé. Aí eu falei: era assim como se fosse depois de amanhã. Eu tenho que estar em Poconé com todo o equipamento, o Hermano e o Bodansky, e vamos lá. Aí o Arno falou assim: vou chamar o índio Bororo, vou chamar o Inácio. Falei: então. Aí vem um índio de calção, isso em Cuiabá. O índio falou: não tem problema, tá bom, então vamos. Então vem pegar aqui, vamos. No dia seguinte, de manhã cedo, o índio de calção, descalço. Pegamos, fomos para um campo de pouso que tinha em Cuiabá, que não era aeroporto. Era um avião de lona, um teco-teco. E o índio entrou e falou: pode subir. Nós entramos no teco-teco com equipamento, não tinha banco, nós sentamos no chão do avião e fomos para Poconé. Em Poconé ainda tinha que arrumar os cachorros, porque aí o João Carlos falou assim: nós temos os nossos cachorros, você tem que arrumar os seus. Eu falei: como é que eu vou arrumar cachorro? Não, o Bororo arranja. Nós vamos indo agora. Tchau. Eu falei: para onde eles vão? Fazenda Malhada. Eu só sabia isso. Aí apareceu um homem que era o nosso mateiro, chamava Estelito. Ele está no cartaz do filme. Estelito sabia tudo de mato. Tudo de mato. Vai chover, não vai chover, a onça passou, ela comeu isso, aqui o coati, não sei o que, aí o cocô dele tá mole, então ele tá com diarreia, ele não vai aparecer, não adianta hoje, a água vai chegar, sabia tudo. Apareceu o Estelito com 13 cachorros. Ele era o nosso mateiro, porque se a gente fosse com o João Carlos e o Dr. Renato, a gente ia atrapalhar a caçada deles. Eu falei: então eu vou filmar a caçada de algum jeito, agora vamos que vamos. Aí nós fomos com o índio Bororo de calção descalço e o aviãozinho com o Bororo, o Estelito, o Bodansky, o Hermano, eu e 13 cachorros. É uma maravilha. E ainda mais, lá em Poconé a gente teve que comprar, e compramos de tarde numa casa lá, rede e mosquiteiro. Rede, mosquiteiro e mais uma coisa que eu agora não me lembro se era sal grosso para nós também, não me lembro. E fomos embora. E foi uma maravilha. E a única coisa triste, tristíssima, horrenda, foi que mataram a onça, de fato. Mas eu filmei só agora a hora do Bodansky. Falei: vai, Bodansky, a gente estava num mato terrível, tudo agachado, um mato fechado, um calor do inferno, o Hermano batendo com aquele microfone, tudo que era árvore, barulho, eu falava: porque ali era o seguinte: ou desce do cavalo ou vai perder tudo. Eu desci do cavalo, mas a gente ia quase de cócoras. O Bodansky: eu não desço do cavalo, não vou descer. Eu falei: então, tá bom. Então não desce. Então tá bom, vamos que vamos. Fizemos o que deu, mas graças a Deus. Deu pra ver a onça acuada, mas graças a Deus eu não vi matar a onça. E não voltaram mais ao ar, não voltaram? Voltei. Aí a câmera quebrou, claro. Vamos lá, pegamos um avião, fomos lá. Ele estava em pleno vigor. Imagina a dificuldade. O que ele filmou? Ele me ajudou a levar o material para São Paulo para entregar no laboratório. Uma parte do material. Ele entregava
para um amigo dele que era piloto da Varig, que ia para Campo Grande, não ia para Cuiabá, Cuiabá não tinha voo. Ele ia para Campo Grande, entregava as latas dele, o cara entregava em Congonhas para um outro cara que entregava para SAS, Sweden Air SAS. Swedish Air Service, sei lá, era SAS. Enfim, ia revelar na Suécia. Imagina a logística que a gente gerava e a operacionalidade, era tudo gerado, criado com a mão. Amarra aqui que vai dar certo, amarra ali, quebra aquele negócio, quebra. Por isso que o cururu não tinha mais som. Tinha imagem, mas não tinha som. E a imagem é assim, você vê de noite no filme, tem assim, um monte de gente cantando e andando para lá. De repente fala assim, eles vão para cá, sabe? Porque ficava todo mundo escondido, a luz está acabando. Aquele acabou, então eles continuavam, era uma roda, mas parecia que eles só andavam porque alguém jogava uma coisa para eles correrem. Mas, enfim, eu adorei, eu não me lembro mais eu não sei o que tinha de bom e o que tinha de ruim, mas eu acho o filme uma graça. Aliás, eu tenho esse defeito, eu acho as coisas que eu faço uma graça. Não, acho que é um defeito. Não, defeito não. Eu não vi, Ana Carolina, esses curtos-metragens dessa década. Eu tenho a impressão que hoje, é evidente que hoje deve ser uma coisa pré-histórica, não? Porque... Histórica. Não, porque era dificílimo. Eu estava fazendo em 35mm, era dificílimo. E como é que eles eram assim? É mais uma coisa de observação? Tem uma voz em off? Tem um narrador. Tem música, tem entrevista, sabe? Era um documentário. Ele é meio cotó no final. Ele perde um pouco, ele é meio cotó no final. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que era essa sua convivência ali nesse meio, porque você está ali do lado de todo mundo. Foi muito bom. Do cinema novo, do cinema marginal. Era uma coisa, era um livre trânsito, eu acho que a comunidade cinematográfica era muito menor. A gente se conhecia pelo nome, a gente se conhecia porque ia na casa um do outro, a gente se conhecia porque trabalhava um com o outro. Era um vai e vem fantástico, era um vai e vem onde nós tínhamos um projeto comum que era fazer disto uma nação. E também uma parceria, né? A parceria ia gerando a ideia de nação, o que falar, como fazer, com quem falar. Convivia-se muito bem. O cinema era uma comunidade, existiu. Agora eu não sei. Mas existia uma troca de informação, troca de ideias e principalmente uma utopia maravilhosa de que a gente ia realizar juntos ia colaborar para isso aqui ser muito, muito melhor. E você se sentia pertencente a algum movimento, essa ideia de cinema novo ou de cinema marginal? Não, eu fui filhote do cinema novo. Os cardeais do cinema novo, Cacá, Glauber, Jabor, o Nelson me deu muita bola. Joaquim também me deu muita bola. Joaquim me deu o negativo do Pantanal. Joaquim me deu uma parte do negativo. Mas eu tinha consciência, primeiro, eu era paulista. Eu era a paulista. E cinema era coisa de homem, né? E pela faixa etária, pela condição feminina, era o suficiente para falar, querida, fica aí. Foi tudo muito bem, eu me diverti muito porque eu vinha dessas duas vivências rigorosas, o colégio e a família galega. Eu era muito quieta e muito travada e muito tímida, de fato. Então, qualquer expressão um pouco maior e qualquer congraçamento, para mim, era uma festa de São João já.
Eu achei, foi muito, e foi tudo, o Brasil, foi um Brasil que revelou-se para mim. Eu fiquei 17 anos dentro de um colégio alemão. Carnaval para mim dançava cabadito, porque é a dança que se dança na Bolívia. Os alemães conheciam cabadito. Eu me vestia de camponesa alemã. Entendeu? De repente eu venho para o Rio de Janeiro e saio na banda de Ipanema, quer dizer, uma loucura, todo mundo de biquíni. Isso para mim era assim, primórdios da liberdade, entendeu? O filme do Nelson, eu fui chegar nesse filme depois do Mar de Rosas, viu? Ah, é? Aqui tá como se fosse bem antes. Não, ele é um documentário, ele está na categoria documentário, mas depois que eu fiz o Mar de Rosas, tem um branco na minha vida. Entre o Mar de Rosas existia a Embrafilme ainda, e é o seguinte, eu acabei o Mar de Rosas, foi um sucesso, porque agora eu só vou dar uma entrada aqui numa coisa. Aqui, quando eu chego no Mar de Rosas, é a terceira mudança de rota. Eu percebo com clareza que eu não queria mais saber do documentário. Eu já tinha sido presa em 71, eu já tinha conhecido todas as questões socioeconômicas, capitalistas e repressivas, etc, etc, etc. E eu falei, isso aqui não me interessa mais. Meu lado espanhol falou, chega, vamos criar. Eu comecei a achar chata essa história de documentário, eu comecei a achar a turma de documentário chata. Já era uma virada, era a virada de rota mesmo. E aí, quando eu capei o Mar de Rosas, me deu muito pavor, mas me deu uma imensa satisfação. Deu um branco, deu uma parada, um hiato assim. Aliás, antes do Mar de Rosas, nesses hiatos, o Cacá me deu a fundação de Brasília para fazer. O Mar de Rosas é de 78, é isso? É que eu estou só entrando aqui, pegando isso aqui como parâmetro. Este foi logo depois do Mar de Rosas. Quando eu falo logo depois, eu não sei mais dizer quanto, mas foi depois. Sim. Década de 70. O filme que o Cacá passou para mim, que era feito na Líder Vídeo, com Arthur da Távola, com narração do Kubitschek, contando da construção de Brasília, que era todo feito em 35, filmado pelo Bernardo Saião e sua trupe, que foi parar na mão do Cacá. Depois o Cacá me chamou e eu fiz toda a organização do material, as entrevistas. Eu fiz as entrevistas, fui eu que fiz as entrevistas com o Juscelino. Me lembro das meias dele, ele usava meias de seda cor de café, compridas, e tinha aquela liga em cima, sabe a liga de homem? Na barriga da perna. Lembra? Ficava olhando para as ligas. Mas ele levantava as calças? Não, ele sentava de braço cruzado, de perna cruzada. E uma das... quando fazia isso, eu via aqui aquela liguinha. Então, aí eu fiz pro Cacá esse treco da fundação, da construção de Brasília. Você fez umas entrevistas, foi isso? Fiz uma entrevista e organizei material. Tinha uma outra coisa que eu tinha feito também em São Paulo, antes de eu largar São Paulo, que eu tinha feito para o irmão do Boni, que tinha uma produtora que se chamava Blimp. Eu fiz a chegada dos baianos de Londres com o show do Anhembi, quando o Chico vai cantar Cálice e eles cortam o microfone. Fui eu que filmei, fui eu que montei. É porque eu esqueço, porque essas coisas eram as coisas que eu trabalhava. Não assinei esse filme, mas a Estiva eu fiz. Eu me lembro
lembrei de um material do Leon que eu assisti quando eu Do trabalhava Leon? com os Corel, que ele filma os baianos e acho que eles estão voltando também. É um material No Anhembi? maravilhoso que tá. No Anhembi? Não. Tem eles no aeroporto, chegando. Salvador ou São Paulo? São Paulo. É um material que Não, o é que eu muito fiz usado. não é a chegada, é a volta pro palco, quer dizer, a tá. volta. Não é a chegada do exílio Não, exatamente. é a volta do exílio no show, o show da volta. Entendi. Leon. Fui tão amiga do Leon. Nossa. Enfim. Nessas alturas do campeonato, eu não me lembro exatamente porquê, mas coisas da Embrafilme aí. Porque eu encontrei a Marta de Alencar e a Eurica. Não, Tizuka. E a Tizuka falou assim, eu não quero fazer um negócio que o Nelson quer que eu faça, o filme do Nelson eu não quero fazer. Eu falei, eu faço. Eu fiz o filme do Nelson com um material deslumbrante, que era uma entrevista enorme do Pompeu de Souza, do Diário Carioca, contando os primórdios da vida de copydesk do Nelson no Diário Carioca, quando eles vêm morar no Rio de Janeiro, já casado. Ele não tinha do que sobreviver, ele foi ser copydesk do jornal, e eu pego o Nelson daí, aí ele vai, aí tem o emplastramento do Diário do Carioca, e aí o Nelson vai morar em Niterói e cria coragem e faz o Rio 40 Graus, que é apreendido pela censura. E quem tira o filme da censura é o Pompeu de Souza. E esse filme do Nelson eu fiz inteirinho. E contextualizei o filme todo, botei material do Rio de Janeiro, do Cassino da Urca, é um material lindo. Eu adoro esse filme. E chama Nelson Pereira dos Santos, Saúde do Povo pede passagem. Tem uma... Era carnaval. Eu fiz um carnaval de manhã na Rio Branco com o bloco, um carnavalzinho com o bloco do Nelson, pede passagem, não sei o que, colorido, agora que eu lembro. O filme era branco e preto e o bloco era colorido. E ele foi um filme feito junto com os alunos da UF? Uma parte. Eu já sei o que eles fizeram, lembrei. Nós fizemos uma... Não, esse é outro filme. É porque esse é lançado pela TVE. Não. Esse é da Embrafilme. Esse é da Embrafilme. Eu não sei como foi lançado. Passou na TVE. Esse filme está desmontado, inclusive, lá na CTAV. Sabe por quê? Todo mundo vai lá e pega um pedaço. Ele e o Getúlio. O Getúlio também está desmontado no CTAV. Eu acho que o que eu tinha, os alunos do não sei o que da UF, é Anatomia do Espectador. O que é esse filme? Esse nome é incrível. Eu acabei esse filme do Nelson. Estava tentando começar a inventar um jeito de fazer o das tripas coração. E fiquei analisando. Todo mundo falava assim, vocês têm que, primeiro, antes de fazer um filme, vocês têm que pensar para quem você vai fazer, que público. Eu falei, tá bom, então eu vou estudar o público. Aí eu resolvi fazer Anatomia do Espectador, mas eu resolvi fazer imagina, eu não me lembro mais, ele deve ter uns 40 minutos. É um filme de arquivo. É o seguinte, se passa num cinema onde uma menina, uma jovem, está vendo o filme com os espectadores, e em vez dela ver o filme que ela está vendo, ela começa a ver vários outros. E cada filme que ela vê, ela sente as emoções do filme que ela está vendo, e que ela não está vendo, que ela está pensando nos outros. Então, só que eu fiz só com filme brasileiro. Então, Carnaval do Fogo, agora não me lembro nenhum. Carnaval no Fogo, Mazzaropi. Então é assim, ela está vendo Carnaval no Fogo, chove, tomara que chova, 3 dias sem parar. Chove, no lugar que ela está, chove, só que é tudo ao vivo, né? Porque não tinha efeito nenhum. Então, tinha o pano preto, a gente atrás com o balde
depois, não sei o que, enfim, tudo que tinha no filme tinha para ela também. Com as emoções dos filmes que ela imaginava, porque o filme que estava passando, que eu agora não me lembro, eu acho que era um Mazzaropi só, claro, que ficava no meio. De vez em quando ela saía dos delírios e pegava o filme que estava passando. E depois ela entrava de novo numa coisa qualquer. Que tinha os filmes da Cinédia. Eu pedi todas as coisas da Alice. E fui enxertando. Era um filme de arquivo só. Eu acho que aí tinha a ajuda dos meninos da UF para a produção. Produz o balde, produz a água, fica segurando, vai lá pegar o filme, aquelas coisas. Era produção. Nessa altura você já estava morando no Rio, você saiu de São Paulo? Eu chego no Rio em maio de 74. Naquela sequência dos curtas, pegando ali a Fiandeira em 1970, a Guerra do Paraguai também, Pantanal. E depois tem outros 3 aqui no nosso roteiro, que é 3 desenhos, Salada Paulista e Anatomia do Espectador, que você acabou de falar. Mas... Não, 3 desenhos foi um filme feito com um professor da faculdade, que eu adorava, da Faculdade de Arquitetura, chamava Flávio Mota. Ele era um professor que fazia, ele dava, a cadeira que o Flávio dava era o esforço da arquitetura no meio ambiente. Hoje, se a gente fosse pensar nisso, não existia nem essa formulação. Ele falava do trânsito, ele falava do consumo, né? E ele desenhou para mim, quando ele estava conversando comigo sobre essas coisas, ele foi fazendo um desenho de um homenzinho, assim, dentro de um carrinho. E eu falei, vamos fazer animação? Em vez de fazer, vamos fazer animação? Ele falou, mas eu não sei fazer animação. Eu falei, eu também não sei, mas eu tenho que aprender, porque é uma coisa que... E existia um rapaz em São Paulo, que era o único que eu conhecia, que chama-se... É o nome dele, meu Deus. Valbercy. Com W. Valbercy. Ele tinha uma produtorazinha, ele fazia animação. Ele faz até hoje. Ele teve sucesso na vida dele. Eu só não lembro do sobrenome dele. Mas eu posso perfeitamente saber como é o nome da produtora, porque agora a produtora dele é uma produtora forte. Ele ficou até cego de um olho, de tanto ficar desenhando. Aí eu falei, Valbercy, ele falou, pelo amor de Deus, eu não, porque a animação era feita com acetato, aquela era folha a folha. E um filme de animação é carérrimo, demora. Eu me lembro que eu chorava com esse filme, eu não conseguia acabar. E era assim, o homem entra no carrinho, depois o homem não consegue sair do carrinho, então o carrinho vira o corpo do homem. São desenhos, mais desenhos. São 3 desenhos desse assunto. Eu não me lembro, acho que são uns 12, 15 minutos. São 3 desenhos desse. Eu quase matei o Valbercy, ele quase me matou de ódio. E era dia e noite, porque eu só fazia nas horas que os desenhistas dele podiam fazer. Eu chorava, me lembro que eu chorava muito. Ao mesmo tempo eu fazia todos sincronismo de ruídos, a trilha, e como o homem era muito chato, se fosse o homenzinho fosse falar, então tem todos os ruídos. O ruído da cidade, ele falando cada vez mais alto com as árvores, e as árvores ficando cada vez menores. Conceitos e mais conceitos e mais conceitos. Foi uma das... Me arrasou 3 desenhos. Mas ao mesmo tempo é uma coisa atualíssima, né? Pois é. Não pelos temas, mas pela misturar ficção com documentário. E os temas também, a cidade crescendo, o colapso da cidade. O colapso da cidade, era isso. Salada Paulista é esse que eu acabei de falar, que é o seguinte. A Blimp, que é o irmão do Boni, ia fazer, porque queria, ele é publicitário, queria fazer um longa. Então ele chamou 5 diretores.
Roberto Santos, Maurício Capovilla, agora vai saber, não vou lembrar. Roberto Santos, Maurício Capovilla, João Calegaro, falta um, porque eu sou a sexta, mas eu sou a sexta porque eu sou chata, porque eu peguei o bonde andando, eu estava trabalhando nessa produtora. Eu falei, eu faço, eu sei, faço. Que era o show dos baianos no AMB, quando surge o Cálice. E eu fiz uma coisa incrível que não existia. Eu fiz passar, a apresentação do filme é sair do desenho e entrar na imagem, que agora é computação, não. Nós fizemos de novo, desenho por desenho, a cara do Gil, a cara do... meses. Eu tinha acabado de sair daquela encrenca, eu falava, não quero mais. Mas é tudo assim. Necessidade é a mãe de todas as virtudes. E fiz esse. E esse, depois o Guga sumiu com o filme ficou sumido anos e anos. Ele só me pagou um salário porque eu trabalhava com ele. O filme ficou sumido muitos anos. Enfim, eu não tenho esse filme, quem tem esse filme é TV Globo, meu nome não apareceu em lugar nenhum. Mas pode ser que esteja lá, não sei. E isso é uma coisa que sempre me impressiona, assim, um tema que me interessa de como os filmes brasileiros vão sumindo, né? Vão sumindo. Mas não é só filme, tudo some aqui. Você joga tudo fora e faz de novo. Não, eu acho uma pequena tragédia. O Getúlio, eu vim pra cá em maio, tá a mesma coisa. Falei pro Ney Surlevich, eu faço, eu conheço aquilo tudo, eu sei. Fui para São Paulo de novo porque eu conhecia esse material, porque eu trabalhei na Cinemateca em São Paulo. Eu sabia onde estava o quê. Só que o que eu sabia onde estava era nitrato. Então eu escolhi, tudo por ano, eu comecei o arquivo em 22, vai de 22, 24, 30, 32, 35, 37, aí 40, 42 a guerra, até a ida do Getúlio de volta para São Borja. Peguei todo esse material, deixei o material da volta 50, 51 eleito para pegar depois, porque eu precisava escolher o material. Aí o Ney Surlevich era na Avenida Jardim Botânico. Ele tinha um projetor na garagem lá no fundo, um projetor 35. Nós falamos, se puser no projetor, é nitrato, vai pegar fogo, tem combustão. Não tem. Aí o projecionista que nós contratamos, a gente ia de tarde com baldes d'água do lado do projetor. Então vamos, começa. Joga água! Jogava água em cima do projetor com tudo, com o chassi, com o filme, tudo, com tudo. Continua. Joga água, continua. E eu falava, e eu tinha um assistente que era Cláudia Camargos. Cláudia não. Gláucia Camargos. Gláucia. Rolo tal, número tal, não tem chassi, não tem claquete, então é rolo 36, barra 38 na metade. Um pouco antes da metade. Era assim, a galega. E a água no projetor. E a porta aberta para sair o cheiro do acetato, que aquilo vai dando um treco. Isso foi nos primeiros 40 dias. Vocês projetavam para filmar? Não, para escolher, para poder tirar do acetato, copiar em acetato. Não em nitrato. Né? Eu doei isso tudo para a Cinemateca depois. Aí devolve, só que a segunda parte não dava mais para fazer isso, porque o projetor já tinha ido pro Beleléu.
Então o seu Rodrigues, da Líder, na Abade Ramos, ele falou, eu te ajudo. Vamos fazer esse resto do material dessa mesma maneira com o projetor da Líder. Então a gente enxovalhou o projetor da Líder também. E ele fez pior, porque depois ele tinha que tirar, botar na moviola o nitrato, tirar da moviola o nitrato, copiar o nitrato no acetato. E ele fez em nome da utopia de um país que guarda suas coisas, que sabe o que tem, que sabe o que quer, sabe? Ele fez isso. Ele está no filme, está no letreiro. Foi maravilhoso. Os agradecimentos. É, maravilhoso. Que loucura. Não é uma loucura? Mas além de você conhecer esse material, a figura do Getúlio... Aí, então, no meio dessa maluquice, eu comecei a ver material. E eu tinha que ter a parte teórica disso tudo, leituras. E eu me lembro muito bem quando eu estava no primário, foi a morte do Getúlio. Eu me lembro que a gente cantou parabéns em alemão, eu não sei porquê, porque entrou um professor na classe e falou, o presidente se suicidou. E todo mundo cantou parabéns para você, mas em alemão. Eu me lembro disso nitidamente, eu cantei também, cheguei em casa. Meu pai tinha ido para Belo Horizonte dia 12 de agosto de 54 para a inauguração. Para Belo Horizonte não. Para Volta Redonda, para a inauguração da Mannesmann. Não. Do que era? A Petrobras? Não, Belo Horizonte. Não. CSN? CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E com a Kaufmann, eu acho. Não, e com a Mannesmann. Mannesmann. Era isso. Era a inauguração da Companhia Siderúrgica Nacional em Belo Horizonte. E Volta Redonda. Volta Redonda ou Belo Horizonte, agora eu misturei um pouco as coisas, no dia 12. E quando eu cheguei em casa, no dia 24, da hora do almoço, meu pai falou assim, mas eu tô na foto com ele. Aí eu falei, eu vou achar esse filme, eu vou achar esse negócio. Aí já estava na Líder para ver. Nessas milhares de filmes que eu vi, eu comecei a ver uma coisa, porque depois eu fui para a faculdade de medicina, e uma das coisas que mais eu gostava de ver na faculdade de medicina era a MacMed. MacMed era o Mackenzie e a medicina. Estou lá e eu vejo o pai do meu primeiro namorado de calção jogando basquete na MacMed. Ele era estudante do primeiro ano de medicina. Sabe essas coisas que você começa a ver seu país mesmo, seu país chegando em você? Os homens que fazem esse país surgir e ser, e gente tão legal, gente tão interessante, gente tão inteligente, gente com tanta capacidade de transmissão de conhecimento. Estava ele lá jogando basquete. Isso foi me dando uma vontade de realmente de fazer o Getúlio. Eu falei, eu vou fazer de qualquer jeito, eu não dormia, eu fiz muito rapidamente o filme. Aí eu fui lá na Labocine, falei, não era Labocine, era Líder. Falei, eu vou ter que ver. Aí começa a inauguração, os últimos dias do Getúlio, a inauguração da Companhia Siderúrgica Nacional e da Mannesmann, não sei o quê. Eu vejo meu pai no palanque. Aí eu falei, agora eu não largo esse filme, mas nem por nada, nem por nada. Enfim, fiz o filme e lancei o filme no Caruso. Não recebi um tostão para fazer esse filme. Lancei o filme no Caruso. Na minha frente tinha o Hélio Silva. E atrás de mim, na projeção, estava a Alzirinha,
que era, eu fui muito na casa dela. Eu fazia sessões tarde inteira lá. Tava a Alzirinha, tava o Hélio Silva, tava o Fernando Henrique, tava o Paulo Singer. Tinha umas cabeças coroadas que eu agora não lembro mais. Mário Henrique Simons. E eu falei, gente, aonde eu fui me meter? Eu não sou uma pessoa teórica. Foi aí também que eu falei, eu não vou mais me meter a fazer documentário. Eu canto no filme. Eu canto nesse filme e eu toco surdo nesse filme. E a música desse filme é do Macalé. A música, o presidente Getúlio Vargas morreu suicidado, nós que fizemos a música. Macalé, letra, e eu e Macalé. E eu falei, eu preciso parar com essa vivência. Porque o filme ele tem um despojamento, assim, né? Apesar não, do ele tema, é completamente emocionado e ele não está se protegendo, ele é de peito aberto, ele é completamente de peito aberto. Ele não é um documentário empinado, de jeito nenhum. Chapa branca. Não, Mas eu não tenho nada de chapa branca, não. O acervo é maravilhoso. Narração do Péréio, que eu acho Narração do Péréio, cujo pai foi tenente, foi do, quando o Péréio, esse filme a gente chorou pra caramba. Quando eu chamei o Péréio, nós fomos gravar na Som Mil, e o Péréio era um esculhambado, ele é um esculhambado. Apaga a luz, eu dei a carta pra ele, fiquei do lado dele, e eu comecei a ver que o Péréio começou a ficar emocionado, muito emocionado. Ele falou, posso parar um pouquinho? Eu falei, o que foi? Ele falou assim, meu pai foi tenente. E aí vem o pai do Péréio, entra na história, e entra mesmo, ele ficou emocionadíssimo, porque ele teve um grande pai também. E aí demorou para ele voltar pro... E a carta, você pode ouvir o Getúlio, você vai ver que no final da carta ele está embargado. É bem legal. E foi difícil, assim, a recepção, então, dessas cabeças? Não, das cabeças coroadas deve ter sido, porque todo mundo espera um documentário que revele, que solucione as suas dificuldades e que vá até o fim do Estreito de Bering para descobrir como é que as focas cruzam. Entendeu? Não faço isso. Eu só faço, depois desse filme, né? Eu só faço o que me emociona e pronto. Já tá bom. E nesse momento, quer dizer, nós aqui temos, o primeiro arquivo que o CPDOC recebeu foi o arquivo do Getúlio, né? Deve ter sido, via Alzirinha. Você ainda pegou o arquivo na casa dela. Aliás, eu peguei o arquivo na casa dela e eu almocei com a Celina pouco tempo depois, quando ela tomou a decisão de trazer para cá. Então você pegou o arquivo ainda privado? Em casa. Livros, cartas, disco, lavei disco de discurso, tinha tudo pendurado no meu banheiro, disco desse tamanho. LP. Acetato. Acetato enorme. Que incrível, realmente deve ter sido uma experiência. E eu que não era getulista, quando acabei o filme, estava getulando. Claro. Você pode ter... Não, e os discursos dele da segunda parte são extraordinários. Não posso nem lembrar. Nesse momento no Brasil, eu, sem ser a TV Globo, que é a nossa maravilhosa, ela gera, ela produz, ela emite, ela distribui, sem ser esse show de categoria, o Brasil não tem mais nada. Não tem mais nada nem mais ninguém. Não, as outras televisões não são concorrentes. Absolutamente. Ninguém produz nada. Né? É uma cozinha. A TV Globo é uma cozinha eficaz dela mesma. E o cinema que é distribuído é fundamentalmente dela. O cinema
o cinema que cria, o cinema que confirma e reafirma uma linguagem, o cinema que não é mainstream. No Brasil está difícil. Enfim. E nos anos 90, quando a Embrafilme, porque você faz a trilogia antes do fechamento da Embrafilme, né? Você faz ela nos anos 80. E aí 80. A Amélia ainda teve um. Sonho de Valsa 87. Não, não, a Amélia já não tinha mais, porque em 92, eu fiz 98, não. Só até o Sonho de Valsa, não foi. A trilogia foi Embrafilme. Mas é interessante, porque foi Embrafilme, como a Embrafilme não era o que as pessoas dizem que era, se houve desvio de rota lá, foi exatamente por falta de querer manter uma coisa que poderia ter sido boa. Então, como tudo se descarta e começa de novo. Na época que eu fiz os filmes da Embrafilme, foi a época que eu mais tinha parcerias, porque eu tinha um start da Embrafilme do ponto de vista financeiro, depois eu tinha distribuidor, depois eu tinha investidor de produtora, depois eu tinha dinheiro de empresa privada. Eu sempre trabalhei em todos os filmes da trilogia com 3 ou 4 fontes, que não era muito dinheiro, mas diversificava, garantia distribuição, abria um leque para uma produtora sem ser a minha, sabe? E eram 4 fontes. No das tripas eu tinha até mais. Eu tinha 3 investidores, 2 investidores fechados, uma distribuidora, outra produtora, que era do Ramalho, entendeu? A malha do setor, ela estava mais azeitada, porque depois foi ficando um percurso solitário. Quando começou edital para cá, edital para lá. Quando começou a Ancine, então? Aí. Agora virou uma coisa. Tem pitching, tem edital, tem pitching. Não sei como vai ser. Não tenho a menor ideia. Eu fiz a Cristal junto com o Murilo Salles e o Duran, para fazer o das tripas. Mas o Murilo tinha, naquele momento, ele tinha o filme do Bruno para fazer, que eu não me lembro agora que filme que era que ele fez. Ele ia fazer o filme do Bruno. Não me lembro que filme que era, 80. Era como se ele fosse fazer em maio, e eu estava começando a ter condições de filmar a partir de junho, julho. Uma coisa assim. Aí ele falou que só ia fazer depois que... Então a gente desmanchou a sociedade e eu consegui... Interessante, eu fiz sozinha e consegui fazer com a minha produtora, a produtora do Ramalho, que é meu amigo, o Aníbal Massaini, de distribuidora, o Cinedistre, mais 2 produtoras com equipamento. Então eu consegui. E eu abri a Cristal em 80. Quem fez fui eu, quer dizer, a produtora que eu tinha chamava Área Produções Cinematográficas. A Área fez o Mar de Rosas. Mar de Rosas é da Área. A Área era minha mesmo. Depois eu deixei a Área até ela morrer, mas em 80 já tinha a Cristal. E na época, essa é sempre uma curiosidade que eu tenho, assim, como é que foi sobreviver à Era Collor, né? Um filme. Eu me lembro com alguma dificuldade. Para preservar a sanidade mental. Para preservar o equilíbrio, eu tenho dificuldade de lembrar. Aliás, é o único jeito de se proteger. Eu lembro que eu não acreditava, e depois eu lembro que o nego falava, não, é verdade, depois dá um pulo, eu lembro que não existia mais. E sei, porque eu produzi o Amélia, o hiato, o Collor é 91, né? Meu pai morre em 91.
baratinei legal. Trabalhei com o Rodolfo Sanches, que fez o Amélie, fez o Sonho de Valsa. Trabalhei em algumas coisas com o Rodolfo em São Paulo. Eu fiquei em São Paulo. Tem uma nuvem assim na minha cabeça, porque eu tenho a impressão que eu fui em todas as festas, em todos os jantares, em todas as vernissagens que a cidade poderia ter. Eu fui em todas. Parecia que eu era uma badaladona. Eu só pensava em levantar dinheiro. E em 94 surge a lei Rouanet, que eu demorei um pouquinho também para entender. Aí eu demorei mais 4 anos. O primeiro dinheiro que eu consegui foi num edital de seleção da Petrobras em 97. Estou falando já do Amélia. Abril de 97. Olha o tempo que se gasta correndo atrás do queijo. Abril de 97, eu fui filmar em maio de 98, ou seja, um ano depois, né? Com condições de produção razoavelmente boas, inclusive boas ao ponto de eu poder, porque como tinha encerrado tudo, os estúdios estavam sucateados, eu acabei o filme nos Estados Unidos, numa produção independente. Acabei o filme em Nova York sozinha. Acabei o segundo corte, edição de som, trilha, correção de luz, cópia final, tudo nos Estados Unidos. Sozinha. Com dinheiro, com dinheirinho, pagando tudo. Só que depois disso, quando a gente pensa que estava ruim, veio ainda o mais pior. Porque aí não conseguia nada mesmo. Porque aí entra um dado novo, que é a questão ideológica e partidária junto da questão criativa, que é insuportável. É injusto, é insuportável, é um passo para trás, enfim. Isso na era Lula? Porque eu saio do Amélia 2001 quase, ainda consegui fazer o Gregório de Matos, e a partir daí noções partidárias norteiam tudo. Aí sim demos um passo bem para lá para trás. Eu acho muito triste. Não acho que seja o local e a hora de entrar nesse assunto. Porque é história de vida, né? Não é história do Brasil. Não, mas nada é separado. Não, se fosse história do Brasil sem a minha vida... Quando entra 2002, a questão de produção foi ficando uma turbulência horrorosa. Cresce a Ancine, cresce a Globo, achata-se a questão produtiva, não teve nenhum filme que foi para festival nenhum, não teve um filme que tenha sentido nenhum. Eu fiquei sem produzir do Gregório até 14, até 2012. São 10 anos procurando dinheiro. É insuportável, é indigno. Não dá para eu aceitar ver e sentir, ano depois de ano, uma pessoa que tem capacidade, não pode. Então esse termo retomada talvez para você não faça muito sentido. Quem falou em retomada? Eu não falo. Quem falou? Fala-se. O Brasil é tão porcaria que ele mata seus filhos, ele mata suas matas, ele mata seus rios. Ele gera um processo abortivo de tudo que tem de bom. Tudo. E o cinema é o espelho disso. Nós sofremos processos abortivos em todos os ciclos de cinema. Ciclo da cinédia, morre. Ciclo do cinema, morre. Ciclo não sei o que, morre. Avenida Brasil com arquivo, com sei lá, morre. Tem equipamento parado de primeira qualidade há 5 anos, umedecido lá. É tudo morto. É para não
fazer, é para não, o comando psicofísico inconsciente é não faça, não haja, morra. É uma coisa horrorosa. Não tem retomada o cinema brasileiro. Assim como não tem retomada nada do cinema no Brasil. A Baía de Guanabara não tem como limpar. Vai retomar o cinema brasileiro? Não tem como. Se o Brasil não fizer uma coisa muito, mas muito séria com ele mesmo, Eu não sei se eu volto para a Espanha, quem sabe. Então para Bahia, para filmar os galegos na Bahia, que é a maior colônia. Tem galego lá do de Bahia. montão. Eles são maravilhosos ali no Quando entorno eu estava filmando o Gregório, tudo na vida da gente tem umas coisinhas bonitinhas. Fui tomar um sorvete na Ribeira com o Ali Salomão. Quando eu entro na sorveteria da Ribeira, pedi o sorvete, o Ali, o cara que estava na caixa, eu olhei para ele, eu vi ele falar uma palavra que eu falei, esse cara não é daqui. Eu falei, da onde o senhor é? Sou da Espanha? Da onde? Da Galícia. Da onde? Do barco de Valdeorras. Falei, meu Deus. Da terra do meu pai. Então, tá aí. Sugestão para o seu próximo. Direto, assim. Ele falou, vou dar para sua equipe o sorvete. Eu falei, pode dar. Não, mas não vai pagar. Eu falei, tá bom. É porque todo aquele entorno Da ali do terra. Confim, da Cidade ali, Baixa, da são Cidade os Baixa. galegos. São os galegos. É impressionante, é o nome das ruas, tudo pelo xixi. O meu nome todo, ele é traduzido, mas esse Teixeira cheio de X, porque era Teixeira. Meu nome correto é Ana Carolina Vinhas Teixeira Soares, né? E aí meu pai, muito esperto, alguém falou para meu pai que tinha uma família muito importante que chamava Teixeira Soares. Eu não sei quem falou isso para ele quando ele era garoto, quando ele chegou. Ele mudou o nome, porque ele falou, eu não posso ser um imigrante o resto da vida com esse nome. Mudou. Eu não sei que família que é essa, acho que é do Paraná. Acho que é uma das famílias, na Tijuca tem uma rua Teixeira Soares. Acho que é uma das famílias do Paraná que fez não é o Rebouças que fez o Paranaguá, Curitiba-Paranaguá, a Serra mas é um engenheiro que fez alguma coisa por ali. Histórias do meu pai. Tem uma última pergunta de curiosidade, assim, dentro dessa coisa mais do contemporâneo, do fazer cinema. E a questão do digital, desses grupos que se organizam de uma maneira, talvez até inspiradas no cinema novo, né? Lá em BH você tem a Teia, o pessoal do Ceará. Eu não conheço essa turma nada. Eu estou completamente retirada. A minha luta é tão extraordinária. O primeiro filme que eu fiz em digital foi Primeira Missa. Eu acho que o digital favorece um filho híbrido. Ele não é filho, ele é um filho híbrido, ele não é cinema, ele não é a mesma linguagem. Se você não tomar cuidado, tem 6 dedos ali em algum lugar, sabe assim? Se quiser registrar como cinema. Porque o digital favorece uma coisa, entendeu? Eu estou filmando. Você não está filmando, você está fazendo uma coisa digital no seu celular. É outra coisa. Mas agora tudo virou. Você está gravando? Fala, não, estou filmando. A linguagem está sofrendo ataques permanentes. Mas como ninguém liga também, eu não tenho contato com jovem. Não tenho mesmo. Eu nem sei o que eles pensam hoje, para falar a verdade. Porque a vida não tem me deixado... Eu não tenho filho, então eu não sei como eles pensam. Mas talvez eles deem a volta toda para chegar no cinema de novo. Quando eu falo de chegar no cinema de novo, não é chegar no negativo. Negativo não. Mas a linguagem audiovisual ficou tão abrangente. Tão abrangente que... Não sei. Fica essa coisa muito... o documentário
O documentário floresceu. O documentário floresceu. O documentário floresceu. Mas aí que tá. Eu acho que o documentário floresceu porque ele também está travestido de. Ele está travestido e o DNA dele não é de documentário, é de registro. Então é muito difícil separar um plano de registro de um plano formulado em cima de uma teoria que te interessa como assunto e de um plano. A câmera está aqui porque eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. O registro está aqui porque eu estou registrando aqui, só eu vou correr para lá e volto. Então, com o nascedouro é completamente diferente. Completamente. E por isso que eu acho que o documentário floresceu. Porque é para todos. Tudo que é para todos traz em si um problema. Nem tudo que é para todos é ouro. E a gente quer ouro, né? Só tem ouro se competir.